aula aqui para gravar, porque senão eu vou me esquecer. Léo me pergunta se a minha prova é a penúltima. A minha prova, Léo, é a antepenúltima. Vem geografia, depois já vem matemática e, por último, língua portuguesa. Tá bem? É isso. Nós vamos receber o calendário hoje, lá na Genedu. Turma, vamos lá. Peguem o livro de vocês, porque nós paramos na página 36 e 37. Só uma dúvida. Eu deixei algum exercício para casa? Porque, pelo que eu me lembre, eu não deixei. Mas eu sempre gosto de perguntar para caso tenha ocorrido alguma confusão. Caio me disse aqui, não. Obrigada, Caio. Show, Bernardo também me respondeu. Então, vamos lá mesmo para a página 36 e 37. Nós estávamos falando, turma, na semana passada, sobre a questão da agricultura, né? Nós falávamos que existe atividades econômicas e essas atividades econômicas são classificadas em setores da economia. Lembram disso? Setor primário, setor secundário e setor terciário. Setor primário é aquele que engloba, que envolve, né, as atividades agrícolas, pecuárias e extrativistas. Setor secundário se refere às indústrias e setor terciário que se refere ao comércio e serviço. E eu falei que nesse capítulo 12, especificamente, nós iríamos falar sobre o setor primário, tudo bem? E na última aula eu parei com vocês falando sobre a questão da agricultura. Qual é o problema da agricultura moderna? Porque a agricultura ela pode ser dividida em agricultura moderna e agricultura familiar. Lembram disso? Isso está na página, só sinalizando para vocês, isso está na página 32. Na verdade, começa na página 31 e aí, ao longo das páginas a seguir, ele vem falando sobre essa diferença entre agricultura comercial ou moderna e agricultura familiar, que também pode ser chamada de agricultura tradicional. E falando sobre isso, nós identificamos que um problema relacionado à agricultura moderna é a utilização, por exemplo, de agrotóxicos, fertilizantes, pesticidas, que são produtos químicos que têm por objetivo aumentar a produtividade agrícola, ou seja, produzir mais produtos agrícolas com um custo cada vez menor. Mas, por outro lado, esses produtos químicos, né, os agrotóxicos, fertilizantes, pesticidas, eles contribuem para a contaminação do solo e alguns pesquisadores apontam que esses produtos podem até causar mal para nós, seres humanos, né? Então, nós falávamos sobre isso na semana passada. Dando continuidade, eu estou só resumindo, Caio, o que eu falei com vocês já na aula passada. Agora que eu vou começar na página 36, ok? Além desse problema ambiental, a agricultura moderna ela não foi capaz de resolver um problema muito grave do mundo, que é a questão da fome. Porque, como eu falei há pouco, né, o objetivo da agricultura moderna é aumentar a produtividade, ou seja, você produzir cada vez mais com custo baixo. Porém, isso contribuiu para que houvesse a produção mais intensa de gêneros agrícolas, né? Então, nunca se viu no mundo uma produção tão grande de soja, uma produção tão grande de carne, uma produção tão grande de produtos agrícolas ou pecuários, mas também nunca se viu tantas pessoas passando fome. Então, isso nos faz entender que as características da agricultura moderna não foram capazes de solucionar o problema da fome. Tudo bem? Porque a fome ainda é uma realidade no mundo. E na página 36 e na página 37, na página 36 e na página 37, ele fala sobre os problemas relacionados, problemas ambientais relacionados a essa produção de alimentos. Tudo bem? Então, ele fala aqui na página 36 e na página 37 da necessidade de reduzir o aumento do impacto ambiental relacionado à agricultura. Ele fala aqui da necessidade de aumentar a produtividade de plantações já existentes, ao invés de procurar novas áreas para o cultivo agrícola. Ele fala aqui sobre o uso eficiente dos recursos. Ele fala aqui da necessidade de promover uma mudança nos nossos hábitos alimentares. Ele fala aqui da demanda, né, da necessidade de diminuir os desperdícios de alimentos,
porque tudo isso diminuiria os impactos ambientais e também contribuiria para a redução da fome no mundo. Tudo bem? Miguel me perguntou duas coisas. Miguel me perguntou sobre o suplementar. Miguel, lembrando, eu só uso suplementar com vocês na semana de revisão. Tudo bem? Só uso suplementar na semana de revisão, porque em 40 minutos não tem como eu usar o suplementar com vocês. Então, eu só uso ele na semana de revisão. Revisão é semana que vem. Semana que vem, tá? E Miguel me pergunta aqui, o que é agricultura familiar? Acho que você não explicou. Você falou que só os tópicos principais, pois estava muito corrido. Show! Eu reforço para você que é agricultura familiar, Miguel. O que é agricultura familiar, turma? Agricultura familiar é um modo de produção agrícola que tem as seguintes características. Há uma família produzindo em uma determinada terra. Como assim uma família? É quando se junta, por exemplo, pai, mãe e os filhos, e eles cultivam, né? Desenvolvem um gênero agrícola em determinado pedaço de terra. Segunda característica da agricultura familiar. A agricultura familiar utiliza minifúndios, ou seja, pequenas extensões de terra, tudo bem? As áreas agrícolas desses núcleos familiares que produzem gêneros agrícolas normalmente são pedaços de terras pequenos ou médios, ok? E terceira característica, a agricultura familiar normalmente não usa agrotóxicos, fertilizantes, em resumo, produtos químicos para essa produção agrícola, ok? E além disso, a agricultura familiar, ela produz para abastecer a sua própria cidade ou seu próprio estado. Normalmente, a agricultura familiar não produz para a exportação, para vender para outros países. Então, essas são as 4 principais características da agricultura familiar. Vou repetir. A agricultura familiar é uma produção agrícola desenvolvida por uma família, exemplo, né? Pai, mãe, os filhos. Essa produção ela é desenvolvida em minifúndios, que são pequenas ou médias propriedades rurais, né? Pequenas ou médias extensões de terras, ok? Não utiliza produtos químicos, normalmente é uma agricultura orgânica, como nós falamos. E, por último, há uma preocupação, a comercialização dessa produção agrícola é dentro da própria cidade ou dentro do seu próprio estado. Nunca é pensando na venda para o mercado externo, na venda para outros países. Tranquilo, Miguel? Essas 4 características? Sim ou não? Fala comigo enquanto eu bebo uma aguinha aqui. Sim, ótimo. Perfeito. Ótimo. Isso, tá tudo anotado no livro. Na verdade, Miguel, assim, as nossas aulas online, elas estão sendo mais um resumo do que está no livro, né? Para que vocês entendam de uma forma mais clara e depois, quando vocês forem estudar pelo livro, vocês consigam assimilar o que vocês entenderam aqui na aula. É basicamente isso. Perfeito, 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 perfeito. E falando ainda sobre agricultura, turma, eu peço que vocês venham mudar lá para a página 39. Quando nós falamos em agricultura, nós estamos falando, ou deveríamos estar falando também, do cuidado com o solo. Porque se o solo não for bem cuidado, o solo não vai ter os nutrientes necessários para que um determinado gênero agrícola se desenvolva. Vou te dar um exemplo. Para cultivar soja, tudo bem? Para se cultivar soja, existe a necessidade que o solo apresente alguns nutrientes necessários para que essa soja consiga se desenvolver bem. Se aquele solo não tiver esses nutrientes necessários, não tiver, por exemplo, água, não tiver minerais, não tiver os recursos mais básicos para que essa soja consiga se desenvolver, de fato a soja não vai se desenvolver. Então, pensar em cultivo agrícola é pensar nos usos adequados àquele solo. Tudo bem? Então, a partir dessa página 39, o livro de vocês apresenta algumas formas de nós cuidarmos bem do solo para que os nossos gêneros agrícolas venham se desenvolver também muito bem.
Primeiro cuidado com o solo. Ele fala aqui em rotação de culturas. Observem, turma, a imagem que ele dá aqui para nós nessa página 32. Essa primeira imagem aqui, ó. Acompanhem comigo. Imagine que esse círculo todo, esse círculo que ele te dá, seja um pedaço de terra. Tudo bem? E aí, ao lado desse círculo, ele nos dá algumas imagens, né? Ele dá imagem aqui para nós de ervilha, ele dá imagem aqui de pimentão, ele nos dá imagem de cenoura e em cima me parece ser cebola. Tudo bem? Ué, não tá assim no livro de vocês, gente? Isso aqui não tá assim? Meu Deus, que susto! Esse círculo grande é o pedaço de terra e as imagens são os gêneros agrícolas que ele vai cultivar. Ah, tá. Entendi. Não, é 39. Entendi. Então tá. Na 39, turma, então ele mostra essa imagem para nós. Qual é a ideia? O ideal, turma, é que a cada ano você troque de lugar esses cultivos. Ou seja, vou mostrar aqui a imagem novamente para vocês. Ele pegou a terra redondinha dele. Deixa eu segurar aqui. E dividiu essa terra em 4 partes. Estão vendo? Tem uma partezinha amarela, uma partezinha azul, uma partezinha vermelha e uma partezinha verde. Tudo bem? O ideal é, se, por exemplo, a cebola ficou no ano de 2020 sendo cultivada nessa corzinha, nessa área de cor amarela, o ideal é que em 2021 a cebola não esteja mais aqui nessa parte amarela. Ela vem estar ou na parte verde, ou na parte vermelha, ou na parte azul. Isso ele chama de rotação de culturas, ou seja, trocar os gêneros agrícolas de lugar na sua terra. Ou seja, você vai rodando essas culturas. Aonde havia o cultivo de um gênero agrícola, no ano seguinte você coloca outro gênero agrícola. Hanna, qual é a vantagem disso? A vantagem é que o solo ele consegue se recuperar ao longo dos anos. Porque, por exemplo, a ervilha, para se desenvolver, ela necessita de determinados nutrientes. Mas a cebola necessita de nutrientes diferentes do que a ervilha necessitava. Então, se a cebola passa a ser cultivada no lugar onde a ervilha estava sendo cultivada, plantada, a cebola não vai retirar os mesmos nutrientes que do que a ervilha tirava do solo. Tudo bem? Então, essa ideia de você rotar, de rotação de cultura, de mudar as culturas, os gêneros agrícolas de lugar, é para que você dê tempo para que o seu solo se recupere. Tudo bem? Miguel falou aqui. Então, tipo, supondo, se eu ficar olhando a cebola por um ano, ela vai se mover? Não, na verdade ela não vai se mover naturalmente. É o agricultor que tem que plantar, colocar ali as sementes de cebola em um local diferente. Tudo bem, Miguel? Não é um processo natural, não. É o agricultor que tem que mudar essas culturas de lugar, esses gêneros agrícolas de lugar. Tudo bem, Miguel? Tudo bem? Sim. Ótimo. Então tá. Dando continuidade, turma, uma outra forma de você cuidar bem do solo para que ele consiga oferecer os nutrientes para que os gêneros agrícolas se desenvolvam é uma técnica conhecida como terraceamento. Eu não sei vocês, mas quando me falam em terraceamento, eu penso em terraço. Porque é basicamente isso, é você criar terraços no solo. É isso. Vou te explicar como. Se a sua terra é uma terra... Caio tá rindo. Mas é isso mesmo, tá, Caio? É você criar terraços. Se a sua terra é uma terra inclinada, vou imaginar que você tem uma terra assim, olha, inclinada. Tudo bem? Olha o que acontece se tiver chuva. Se o teu terreno é inclinado e acontece as chuvas, a água da chuva vai cair sobre esse terreno e vai descer de forma muito rápida, muito veloz.
Porque a inclinação faz com que a água da chuva caia de forma rápida. Quanto mais inclinado for a sua terra, quanto mais inclinado for o seu solo, mais rápido a água da chuva vai descer. Tudo bem? Então, qual é a sacada, turma? Qual é a sacada? Qual é a ideia? Para que você evite que a água da chuva caia muito rápido sobre o seu solo e com isso leve todos os nutrientes, ela lave o solo, para você evitar essa lavagem do solo, você cria degraus nesse seu solo. Tudo bem? Então você pega ali um maquinário, né, um maquinário agrícola, e você cria degraus no seu solo, que é essa imagem linda que está aqui no final dessa página 39 do livro de vocês. Tudo bem? Porque quando você cria degraus, a água da chuva vai cair com menos velocidade e com isso ela não vai conseguir lavar o solo, ela não vai conseguir tirar os nutrientes do solo. Ok, turma? Tranquilo essa ideia do terraceamento? Enquanto isso, deixa eu ver aqui o que vocês estavam me falando no chat. O Miguel, respondi já o Miguel. Pedro falou, então é mais caro ficar lá para os legumes ou vegetais? Na ideia da rotação de culturas, Pedro? Como assim? Vou abrir o seu microfone aqui para você me explicar isso melhor, que eu não entendi a sua pergunta. Deixa eu só te achar aqui, Pedro. Sim, professora. Oi. Sim, então é melhor ficar lá também porque cai mais água pros vegetais e legumes? No terreno inclinado, o que você diz? É, Não, no na verdade... terraceamento. Então, o ideal é que você crie esses degraus. Ficar inclinado assim, sem degraus, não é bom. Lembra? Porque a água da chuva vai cair com velocidade. Então, ela vai arrancar tudo. Vai arrancar o que você plantou, vai arrancar os nutrientes do solo. Então, o ideal, o melhor, é que você crie esses degraus. Porque aí a água da chuva vai cair com menos velocidade. Tudo bem? Sim. Show. Valeu. Nada. Laison falou, professora, tem um pássaro cantando no fundo. Aqui do meu áudio? Do meu áudio, gente? Sério? Tem minha sobrinha. Acho que não é do meu, não. E não tem ninguém com áudio aberto, não, gente. Obrigada, Arthur, por me avisar. Se você falar com ele depois da aula, fala com ele que eu desejei melhoras, tá bom? E eu te agradeço por me avisar aqui. Tudo bem? Miguel pergunta aqui, na rotação de terras, é ideal trocar para o solo não se esgotar rapidamente? Sim, é isso. Na rotação de terras, o ideal é trocar os gêneros agrícolas de lugar para o solo não esgotar rapidamente. No terraceamento, o ideal é você formar degraus para que a água da chuva não leve todos os nutrientes. É isso, ok? Avançando um pouco, turma, avançando um pouco para a página 40 do livro de vocês, vim falando aqui sobre as curvas de nível. Curvas de nível, olha o que ele diz sobre elas. Em geral, o uso, estou na página 40, tá bom? Falando sobre as curvas de nível. Em geral, o uso de curvas de nível em propriedades agrícolas se dá em espaços onde o relevo é acidentado, ou seja, sabe aqueles relevos em que há irregularidade? Às vezes uma parte do relevo é mais baixa, outra parte é mais elevada, outra parte é mais baixa, outra parte é mais elevada. Então ele está dizendo que nesses relevos é ideal utilizar as curvas de nível. E ele continua dizendo, em áreas de relevo acidentado e com determinado grau de declividade, ou seja, grau de inclinação. Cada curva de nível similar a um corte transversal no terreno representa uma cota altimétrica e é o local onde são realizados os cultivos agrícolas. Essas técnicas têm o objetivo de diminuir os impactos da chuva no solo. As curvas de nível criam uma barreira para o escoamento superficial da água, evitando assim o empobrecimento dos solos. Ela é bastante utilizada no Brasil, sobretudo nos cultivos de cana-de-açúcar e milho. E a única desvantagem é a frequente manutenção do terreno.
Turma, curvas de nível é algo bem parecido com o terraceamento. Só que as curvas de nível, elas são ideais para as áreas onde o relevo é acidentado, enquanto o terraceamento era ideal para as áreas mais inclinadas. Tudo bem? Mas curvas de nível e terraceamento são similares. Curvas de nível são melhores para áreas de relevo acidentado e o terraceamento é ideal para áreas em declividade. Essa é a diferença. Mas a ideia de formar esses degraus, né, de cortar o relevo, é a mesma. Tranquilo? Fala comigo. Tranquilo? Sim, não? Sim, Caio falou. Sim, Pedro também disse. Ok. E para finalizar esse capítulo, turma, Pedro falou mais ou menos. Quer falar comigo, Pedro? Fala comigo. Vou abrir seu microfone de novo, para você me falar qual é a sua dúvida. Calma aí. Pronto. Eu não entendi ainda muito bem esse curvas de nível. Te explico. Lembra que eu falei que o terraceamento era ideal para as áreas inclinadas de declive? E aí você cria degraus com o maquinário agrícola? Lembra disso? Sim. Show. A ideia das curvas de nível é a mesma coisa. É você fazer espécie de corte no relevo, formar esses degraus. A única diferença é que as curvas de nível, esses degraus, são criadas em áreas de relevo irregular, ou seja, relevos que são baixos, depois ficam altos, depois mais baixos, altos, e não em áreas inclinadas como era nas áreas de terraceamento, tudo bem? Essa é a única diferença. Curvas de nível são degraus em áreas de relevo irregulares e terraceamento são degraus em áreas de declive. Essa é a diferença. Tudo bem? Tá. Show. E exatamente isso, Miguel. Tanto as curvas de nível quanto o terraceamento são técnicas que têm por objetivo diminuir o impacto das chuvas. Porque, lembrando, as chuvas elas acabam retirando os nutrientes daquele solo, se o solo ele é muito reto ou se ele é irregular e não tem a utilização de nenhuma técnica. Aí a chuva faz a festa, leva tudo. Tudo bem? É isso. E aí, para nós finalizarmos esse capítulo 12, turma, ele fala aqui, a partir da página 41, sobre o extrativismo. E extrativismo é a atividade econômica que consiste na retirada de recursos da natureza. Então, toda atividade econômica que retira alguma coisa que a natureza nos dá, ela é chamada de extrativismo. Miguel falou aqui, hoje eu acho que a aula está mais organizada. É porque o microfone está desligado, Miguel. Assim, eu não gosto de dar aula com o microfone desligado. Eu prefiro ouvir as dúvidas de vocês. Eu prefiro. Aí são escolhas, né? Eu prefiro ouvir vocês. Mas eu entendo que com o microfone fechado eu consigo organizar melhor a aula. Isso aí é fato. Isso é fato. Então, hoje eu fechei o microfone de todo mundo. Então, continuando, turma. Atividade econômica extrativista é aquela atividade que consiste na retirada de algum recurso da natureza. Por isso, o extrativismo ele é classificado em extrativismo animal, extrativismo vegetal ou extrativismo mineral. Como assim, Hanna? Vamos por parte. Extrativismo animal é quando o homem retira animais da natureza e acaba comercializando esses animais. Vou te dar um exemplo. Os peixes. Os pescadores, eles vão lá no mar e pescam os peixes e depois vendem esses peixes. Então, essa atividade econômica, a pesca, é classificada como uma atividade econômica extrativista animal. Tudo bem? Outro exemplo de extrativismo animal, a criação de gado, gado para a produção de carne. Tudo bem? Então, existem pessoas que criam gado, que criam bois, por exemplo, para depois esses bois serem abatidos e aí ser vendido a carne desses bois. Ok? Então, extrativismo é basicamente as atividades econômicas que
tem a ver com a retirada de algum recurso da natureza. Extrativismo animal tem a ver com a comercialização, com a exploração dos animais para objetivos econômicos. Existe também o extrativismo vegetal, que tem a ver com a retirada da vegetação, tudo bem? Para objetivo comercial. Por exemplo, coloca lá na página 42 do livro de vocês, onde fala sobre extrativismo vegetal. Então, por exemplo, tem algumas áreas, ele dá até esse exemplo aqui no final, nesse último parágrafo aqui, onde ele fala sobre extrativismo vegetal. Existem alguns países onde há uma produção, ou a criação de uma floresta com o objetivo de explorar a madeira, tudo bem? Então, existem algumas áreas do mundo, alguns países do mundo, em que plantam-se árvores para que essas árvores, daqui a alguns anos, sejam cortadas e possa ser utilizada a madeira, tudo bem? É isso. Então, o extrativismo vegetal. E, por último, o extrativismo mineral, que tem a ver com a exploração de minérios, né? Ouro, cobre, ferro, níquel, bauxita, a exploração de recursos minerais valiosos, exploração de pedras preciosas, por exemplo. Tudo bem? Então, o extrativismo se divide nesses três. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, que eu tô vendo que tá bombando. Cadê? João me pergunta, prof, o extrativismo é toda matéria-prima que você consegue e vende? Sim, é exatamente isso, João. Todo recurso que a natureza nos dá e que nós podemos comercializar é chamado de atividade extrativista. Tudo bem? Aí ficaram aqui falando de gado. Ai, meu Deus. Frigado. Ok, então tá tudo certo. Turma, dúvida sobre o extrativismo? Fala comigo. Agora é a hora. Sim, não. Matheus falou não. Os meninos Pedro também não. Uma galera falou aí não, 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 não. Ok, show. Deixa eu fechar isso aqui que apareceu. Que bom. Já que todos vocês entenderam esse capítulo, então para casa, meus amores, os exercícios do capítulo 12. Ok? Façam para casa. Exercícios do capítulo 12. Tudo bem? Sim, Pedro. Extrativismo é quando nós retiramos algum recurso da natureza para comercializarmos, para vendermos esse recurso. Tudo bem? O que houve, gente? Estão falando não, não. Ah, deve ser sobre o exercício, né? Sim, sim. Para casa, os exercícios do capítulo 12, sim, tá? Eba, gostei, Pedro. É isso aí. Feliz com o exercício. Fala comigo, Miguel. Vou abrir seu microfone para você falar, tirar sua dúvida. Calma aí. Ixi. Ué, não tô conseguindo ligar seu microfone não, Miguel. Calma aí. Que doideira, calma aí. Ai. Miguel, eu não tô conseguindo tirar você do mudo, não sei por quê. Vê se você consegue falar comigo, abrindo o seu microfone aí. Eu já abriu de todos, professora. Pois Só é. o Miguel. Epa! Eu acho que ele não tem áudio, professor. Eu acho que é isso. Ele deve não ter áudio. Entendi, entendi. Então, Miguel, me manda sua dúvida aqui no chat que eu te respondo, tá bom? Manda aqui a sua dúvida. Enquanto você manda a sua dúvida, eu mais uma vez repito. A dúvida é por que tá tão fácil. Ah, matéria? Pois é, pois é. Sabe por que tá fácil, Miguel? Porque vocês são excelentes alunos, então vocês estão achando a matéria fácil. Ha! Ha! Porque vocês são incríveis, por isso que a matéria tá fácil, gente. Não é todo mundo que acha fácil. Vocês estão achando fácil porque vocês são incríveis. É isso. Tudo bem? O Pedro falou, eu tava agoniado porque eu não podia falar. É isso, é porque vocês são incríveis. Turma, reforçando. Para casa, os exercícios do capítulo 11. Não esqueçam de fazer.
Mas nós temos aí 7 minutos ainda de aula. Então, eu vou comentar com vocês sobre o que vai aparecer desse capítulo na prova. Momentos de tensão, ok? Exercícios do capítulo 11, Miguel. Exercícios do capítulo 11, não. Do capítulo 12, perdão. Do capítulo 12. Tá vendo? Eu tô tão empolgada com vocês que eu tô até errando. Exercício do capítulo 12. Não, não é para me mandar o capítulo não, Flavinha. É só para vocês fazerem. Não precisa me enviar nada não. Tá? Nada, que isso. Turma, desse capítulo 13, a única coisa, ou melhor, as únicas coisas que irão aparecer na avaliação serão a página 53 e 54, que fala sobre as revoluções industriais, e a página 56, tudo bem? Então, páginas 53, 54 e 56. Hanna, mas você ainda não explicou. Acalma o seu coração, que eu vou explicar isso na aula da semana que vem. Tudo bem? Eu consigo explicar isso na aula da semana que vem e fazer alguns exercícios do suplementar com vocês. Ok, turma? Tranquilo? Show de... Falem comigo, turma. Nisso tudo que nós falamos sobre esse livro 3, vocês ainda têm alguma dúvida? Fala comigo. Fala, Léo. Léo falou aqui, professora. Fala comigo, Léo. Miguel falou, acho que não. Ok, Miguel. Quer abrir o microfone? Vou abrir o microfone de vocês. Calma aí. Professora, que eu queria te falar é o Bom seguinte, não dia. teve esse trabalho que eu não pude ir na aula e acabou que eu não consegui te mandar. Eu não consegui te mandar, falou que o e-mail estava errado. Sério? Falou isso. Falou. Eu vou te enviar novamente meu e-mail aqui, tá bom? Tá. Professora, qual o prazo? Agora, Eu esqueci você vê de que eu mandar fiz aquele seu mesmo. trabalho. Eu esqueci de mandar, vou mandar hoje. Professora, qual é o prazo do dever? Semana que vem, Caio. Tá, Ô, obrigada. professora, Nada. eu posso te mostrar aqui pra você ver que eu fiz. Eu prefiro que me envie a foto. Pode ser? Eu não tô conseguindo, o e-mail tá dando errado. Não, eu tô te enviando aqui, ó, meu e-mail novamente. Ó, enviei. Se você não conseguir enviar pelo meu e-mail, ó, pode me enviar até pelo Facebook, Instagram. Enfim, tem problema não. É tudo minúsculo, professora? Tudo minúsculo. Tudo minúsculo. Por isso. hanaleonce@gmail.com. Só coloquei um N. Ah, por isso. É tudo minúsculo. É meu nome e meu último sobrenome, @gmail.com. Tudo minúsculo. Mas também, professor, você só me mandou com um N. Aí eu fui lá e coloquei. Ah, entendi. Me perdoa, então. Mas me envie, tá bom? Tudo bem. É isso. E Laison segue escutando passarinho no fundo. Ai, meu Deus. Turma. Professora, é na casa dele que tá escutando passarinho. Ah, Eu tá. acho. Sabe o que é? É a sua sobrinha que tá cantando no fundo. Mas elas estão quietinhas. Porque eu tava ouvindo. É que eu Não, tava ô tia. ouvindo. Tia, Bora. pra mim não é não. Ô, professora, eu sei o que é. É porque eles devem... O quarto nosso tem janela, né? Obviamente. Aí deve ter um passarinho passando pela janela deles assobiando. É a única explicação, porque eu não escutei em momento nenhum passarinho. também e não. Eu acabei de olhar pra garota janela dele lá, com um passarinho perto. Meu Deus. Turma, é isso. Por favor, qualquer dúvida, me procurem na Agenda Edu mesmo, tá? Para ajudar vocês, porque eu sei que em 40 minutos de aula dá todo um capítulo, é complicadíssimo, mas eu tô aqui para ajudar. Então, teve dúvida? Me manda mensagem, não fica com a dúvida, tá bom? Meus amores, por favor, escrevam o nome de vocês no chat para que eu possa dar presença em off para vocês. São Bernardo, Pedro, João, Flavinha, Elisa, não sei se a Elisa está aqui hoje. Me deem presença aqui para que eu possa depois colocar no diário, por favor. Yasmin, Rodrigo, Léo, Larúbia, Miguel Larúbia. Tchau, prof. Tchau, meus amores. Até segunda-feira. Tchau, professora. Beijo. Tchau, professora. Boa Na moral, semana. o professor tava ficando muito agoniado porque eu não podia falar. É.
Toda hora eu Tipo, tava de botão com o fone, mas não É dava. porque a gente tinha que. Eita, tá ventando bastante agora. É porque a gente tinha que escrever o bagulho, não é? Só que no tempo que a gente escrevia, a senhora começava a falar de outra coisa. Aí dava uma agonia, tipo, que a gente pensava, caramba, a professora tá falando de outra coisa agora. Aí ela não vai saber o que a gente tá falando. Aham. Não, Aí mas isso dá uma agonia. Pois é, às vezes, quando eu tô explicando, aí eu dou uma olhadinha assim, ó, de lado rápido, para ver a dúvida de vocês. Porque aí depois eu paro para responder, eu sei qual foi a dúvida, em qual momento que foi ali da explicação. Sim, só que dá um medo de você não saber o que é. Aí você fica, ué, gente, o que vocês estão falando? Eu entendo. Meus amores, um beijo para vocês, até semana que Minha vem. professora, eu tava. Boa semana. Sempre que você perguntava uma coisa, eu me desmutava, mas não dava.